Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Anjo da guarda, guardai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs internautas deste canal do YouTube. O nosso tema de hoje é Bíblia. Origem, fundamento, onde foi escrita, quando começou. Então eu peço a você que tem dúvida, que divulgue este vídeo, coloque aí no seu grupo, na sua família, para conhecer a origem da palavra do Senhor. Bem, Bíblia vem do grego, os livros. Então a palavra Bíblia significa os livros, porque dentro deste livro maior existem 73 livros bíblicos. Temos um conjunto de 73 livros dentro de um livro maior. Então, Bíblia, do grego, os livros. Duas divisões. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou Antiga Aliança e Nova Aliança, dentro da Sagrada Escritura. O Antigo Testamento, usado com o início do povo, da humanidade, caminho do povo de Deus, sua doutrina, suas leis, até o Cristo. E o Novo Testamento, a vida de Jesus, dos apóstolos, a sua mãe, até os 60 anos da igreja. Antigo Testamento, início da humanidade, história do povo de Deus, suas doutrinas, suas leis, até Jesus Cristo. Novo Testamento, a igreja, os seus primeiros 60 anos, a vida missionária de Jesus, dos seus apóstolos. Assim é dividido, Antigo e Novo Testamento. Temos aí divisões capitulares e versiculares. Nesse conjunto de livros, um cardeal chamado Stephen Langton transformou todos os tamanhos dos livros em capítulos para assentar e compactuar mais a Sagrada Escritura. Então, um cardeal, no ano de 1228, transformou toda aquela linguagem maior em capítulos para a organização da Sagrada Escritura. E, ao mesmo tempo, um frade chamado Santo Pagnino, em 1528, transformou a Bíblia em versículos para dar origem e sustentação aos capítulos. Então, a Bíblia é dividida em capítulos e versículos. Um frade fez os versículos e um cardeal da igreja, Stephen Langton, fez os capítulos. Somatória total, 1.333 capítulos dentro de uma Sagrada Escritura católica e 35.700 versículos. Somatória, então, de 73 livros, 1.333 capítulos e 35.700 versículos. Antigamente, nós tínhamos vários escritores do Antigo Testamento, mas 3 do Antigo Testamento escreveram mais: Davi, Moisés e Esdras. Esses 3 são os maiores escritores do Antigo Testamento. Do Novo Testamento nós temos os evangelistas, Mateus, Lucas, João e Marcos, e o apóstolo Paulo. São os maiores escritores do Novo Testamento. Meus irmãos, a Bíblia não veio bonitinha, impressa, de zíper ou sem zíper, nas mãos daqueles que queriam ler ou ter a Bíblia em casa. A Bíblia era escrita em papiros, pergaminho e tijolos. Papiro, uma árvore gigantesca com um tronco muito grande, a qual retirava a maioria do seu centro, botava para secar e escrevia naquele papel chamado papiro, que era, na realidade, um pedaço de árvore seca. Pergaminho era pele de ovelhas retirada, também secava-se e enrolava com um tubo bem menorzinho e escrevia nessas peles de ovelha com o nome de pergaminho. E tijolos, paredes grandes, a qual se escrevia nesses tijolos. Então a Bíblia era uma imensidão, eram bibliotecas gigantescas porque eram vários livros de pergaminho, de papiro e tijolos. Um homem chamado Jerônimo, no ano de 1340 a 1360, por encargo de um papa chamado Damaso IV, teve inspiração divina
de chegar e escrever aquilo que estava em pergaminhos, aquilo que estava em papiros, em tijolos, que a maioria da Bíblia no Antigo Testamento era escrita em hebraico. E a maioria do Novo Testamento era em grego, uma língua muito complicada para os que naquele mundo vivia com o latim. Muitas vezes a língua oficial da igreja era o latim. O grego e o hebraico era muito complicado. Então, ao encargo do Papa Damaso IV, Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para a língua comum, o latim, a língua oficial da igreja. Foram anos e anos de tradução que Jerônimo, com a sua inteligência, com o seu doutorado e a sua dinâmica bíblia, retirou os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento e traduziu a Bíblia para a língua oficial da igreja, a língua comum, vulgata. Então a Bíblia não foi achada numa livraria ou numa papelaria desse mesmo jeito. Não. Foi um trabalho de longos e longos anos. Para quê? Para depois, em 1517, um padre, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, montar a sua Bíblia protestante, tirando os 7 livros do Antigo Testamento, falando que a Igreja Católica usava os livros por sua vontade própria, que não eram livros inspirados por Deus, como diz a segunda carta de Pedro, né? Que ele fala que a inspiração divina aos homens é graça do Espírito Santo, nenhuma profecia bíblica é revelada senão por Deus, na mão dos homens. Martinho Lutero, por seus caprichos e desejos, monta a primeira Bíblia alemã, chamada de Bíblia Protestante, retirando os 7 livros do Antigo Testamento. E Martinho Lutero, mais do que nunca, um padre católico, ele sabia que o Antigo Testamento não pertence à Igreja Católica, e sim à Bíblia dos 70, a Bíblia do Septuaginta, uma cultura judaica, a qual a Igreja só somou com o Novo Testamento, que são os livros que a Igreja colocou dentro da Bíblia, da Sagrada Escritura. Os 27 livros do Novo Testamento e os 46 livros do Antigo Testamento fazem-se a junção da Sagrada Escritura. Os 46 do Antigo, pegados dessa Bíblia do Septuaginta, ou Bíblia dos 70, a qual Jesus usava essa Bíblia para pregar os pergaminhos e os papiros dentro da sinagoga para os mestres da lei e os fariseus, usando o livro do profeta Isaías. A igreja apenas ajuntou-se com os livros inspirados por Deus do Novo Testamento, a qual padres e bispos ficaram anos e anos para revelar a verdade do Novo Testamento. Martinho Lutero não tira nenhum do Novo Testamento. E os 27 são feitos, colocados e inspirados por padres e bispos da Igreja Católica. Então nós temos uma Bíblia com 66 livros protestantes e temos uma Bíblia católica com 73 livros. Conteúdo mesmo, dinâmica mesma, palavra de Deus, mas uma completa e uma incompleta. Tivemos mais de 15 séculos com esta Bíblia, e a partir da Reforma Protestante, por um capricho de um padre católico, por sua revolta, tira 7 livros e monta a sua Bíblia protestante. Meu irmão, a Sagrada Escritura, ela é palavra de salvação, palavra de vida, ordem divina, palavra de Jesus. Por isso deve ser tratada com cuidado, com zelo. Essa palavra que inspira-nos, que modifica a nossa vivência um com os outros, que nos leva ao coração de Deus. Mas tem que ser interpretada de forma certa. Nós não podemos banalizar a palavra de Deus e a Igreja Católica. Meu irmão, minha irmã, seja você católico ou protestante, agradeça a Jerônimo e agradeça à Igreja Católica por você ter uma Bíblia hoje. Então não acuse, não jogue pedra e não cuspa no prato que te alimenta. Não precisa ser católico. Não precisa acreditar na doutrina católica, mas a respeite, porque se você hoje tem uma Bíblia nas suas mãos e a trata e interpreta do jeito que você quer, agradeça à Igreja Católica. A Sagrada Escritura é sinal de salvação, é a palavra de Deus para alimentar a nossa alma. Por isso, use para o bem, use para a conversão das almas, use para a salvação das almas, use para a sua família, a sua comunidade, pois ela é palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser honrada e vivida, porque Deus é a nossa salvação. Que Jesus possa abençoar as nossas vidas e
que São Jerônimo interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.